Nunca existiu uma civilização, exceto pela União Soviética ali, a Coreia do Norte, o pessoal que escolheu proibir as religiões, vamos falar assim, onde a humanidade excluísse completamente o aspecto espiritual da realidade. E o curioso é que os caras que mandaram fazer isso, né, essa turma, basicamente eles fazem rituais específicos, secretos, onde o objetivo deles é o metafísico. Sempre fizeram. Então, ao mesmo tempo que eles proíbem a humanidade, eles fazem em segredo. Porque, evidentemente, que eles sabem que é ali que está o grande X da questão. Ali que está o grande segredo. Ali que realmente a verdade se encontra. Né? Do ponto de vista da religião também. A própria Bíblia fala que Deus é espírito. Né? Cristo fala de uma realidade espiritual. Né? De você renascer em espírito e verdade. O Espírito de Deus habita em você para te levar à manifestação do reino dos céus através de você. Então, é isso que é a questão. Então, quando você bloqueia isso, basicamente você está rompendo, criando uma obstrução para o ser humano em relação à essência da realidade. Porque a matéria, ela é só uma extensão de uma realidade transcendente muito maior. Transcendente primeiro e depois metafísica. Né? Que eu publiquei um vídeo hoje até conhecido com isso que eu estou falando, que é a questão que Platão chamou de o devir e o que devém. Então existe uma causa que gera e que cria, que traz a forma. Né? Então existiu um caos inicial e as coisas começam a nascer a partir dali. O caos não é original, né? No princípio não era caos, basicamente, tá? No princípio era o verbo, né? Só que quando há o caos, a partir do caos as coisas começam a emanar para a matéria. E quando elas começam a emanar para a matéria, ao mesmo tempo a ordem vem atrás reorganizando. É assim que funciona. Eu não estou falando de nova ordem no sentido esotérico, né? Estou falando da ordem celestial transcendente, reconciliando consigo todas as coisas de volta para si. E aproveitando aquilo que ela consegue salvar, esse é o termo. Então, quando chega na Era de Aquário, especificamente, sempre há uma grande transição de eras, né? E a gente começa a entrar nesse processo onde o Brasil se torna o palco do mundo. O que é esse retângulo vermelho em cima do Brasil e da Groenlândia? No mapa de Yves Chrétien, da mutação do mundo. É justamente o palco do mundo da Era de Aquário, que a gente começa a entrar. Não quer dizer que todas as outras vão deixar de existir. Significa tão somente que aqui vai ser o palco principal. E transformações vão ocorrer que vão fazer com que as eras anteriores entrem em decadência. Né? E pelo que as coisas estão mostrando, isso terá a ver, sim, com guerras, isso terá a ver com, principalmente, mudanças climáticas causadas pela inversão magnética e não pelo pum da vaca, nem pelo motor do seu carro, tá? Que era para ser elétrico, diga-se de passagem, desde os anos 80, e se hoje nós poluímos, a culpa é deles também, tá? Porque desde os anos 80 inventaram o carro elétrico e mataram o carro elétrico de propósito, né? E aí ficaram lá ganhando dinheiro com gasolina até agora, vendendo diesel, combustível, álcool, agora etanol, etc. Né? Então, e era para custar bem barato. Isso sem falar de outras formas aí de combustível. Tá? Então, assim, se tem um culpado, são eles, basicamente, e isso tem que ficar sempre muito claro, porque a gente começa a entrar num processo agora de restauração completa, irrestrita e inegociável, porque é a única coisa que pode ser feita. Não existe absolutamente nada que se compare a isso em termos de importância. O resto é detalhe. Né? Então, vai haver uma transformação, vai haver um caos, e desse caos não é que vai nascer uma nova ordem. Não, esse caos vai ter que ser vencido, superado. Na verdade, a missão é justamente evitar o caos. Né? É manter a ordem apesar das adversidades.
mas não a ordem que foi estabelecida por eles, né, por aqueles que estão provocando toda sorte de corrupção na humanidade. Tá? E sim, remeter ao que é original e, ao mesmo tempo, sem cometer os erros anteriores, que é a parte mais difícil, evidentemente. E agora eu vou explicar. Tá? Então as coisas estão ocorrendo. A gente está vivenciando aí uma série de coisas, né? A gente está vivendo uma fase que a gente viu aqui recentemente, eu mostrei a capa da The Economist, né? Então, a gente passou aqui a fase da Copa do Mundo, a Espanha ganhou, o carinha de vermelho chutando, que a gente viu nas lives anteriores. A primeira taça da ira de Deus já foi derramada, está escrito aqui, o terremoto na Venezuela. Tem uma série de coisas, a lutinha aqui de boxe, do MMA da Casa Branca, já aconteceu. Mas tem uma coisa que está ali para outubro, quando Xi Jinping, Putin e esse cara aqui, que até então não estava muito claro quem ele era, né? Mas assim, cada vez mais eu estou convencido que esse cidadão aqui é o nosso excelentíssimo, né, presidente Lula. O seu presidente, tô brincando. Então, esse aqui é o presidente Lula, basicamente. Tá? Veja, em outubro, a gente tem as eleições no Brasil, certo? A gente vem vivenciando uma fase onde o que aconteceu essa semana? Tá? Javier Milei veio lá na convenção do PL. Vou entrar só um pouquinho em política porque é inevitável, tá? Depois eu prometo que eu saio disso. Que assim, dá até um desgosto, né? Quando a gente olha assim, quem tem de um lado o PL e do outro o PT, fica triste, né? Aí você fala, não, é conservador. Você olha, eu só cito uma palavra, Valdemar, mais duas. Costa Neto, faltou o da Costa. Acabou teu discurso, não tem o que falar. Mas, enfim, a gente tem vivenciado uma época onde a coisa quase degringolou no país, né? E quem segurou a coisa para não ir para não ir além do controle do sistema que está estabelecido, dos três poderes, que é a base da Constituição de 88, toda baseada em Montesquieu, né? Basicamente foi uma instituição, um dos três poderes do Brasil, que foi o STF. Só que naquela altura, por mais que toda a direita odiasse o STF, né, e há motivos de sobra para isso, não havia nada assim muito concreto que você pudesse utilizar, né, contra o STF, basicamente. Só que agora a coisa é diferente, né? A gente teve a situação do Banco Master, que só se fala disso na mídia, do Vorcaro, da esposa do Moraes, pegaram o nome lá do Gilmar Mendes, envolveu o Toffoli no meio, né? A coisa tá feia. Então, assim, meio que acabou a moral do STF. Se tinha alguma moral, né, antes, agora não tem mais. Então, quem que vai poder fazer alguma coisa para segurar a coisa toda? Porque não tem mais como, assim, a situação é basicamente que a coisa vai ficar estranha. Então, veja, eu não estou tentando fazer um discurso bolsonarista aqui, por favor, não confunda as coisas. Tá? Eu nem gosto do Flávio Bolsonaro, para ser bem sincero com você, tá? Não é nem essa questão aqui. Tá? Eu só estou dizendo que o que aconteceu essa semana? O Javier Milei veio no Brasil, na convenção do PL, lá que o Flávio se tornou candidato, né? E ele falou uma série de coisas. Chamou o Xandão de careca lixo, falou uma série de coisas lá, né? E aí o governo brasileiro mandou vir o diplomata brasileiro lá da Argentina para dar esclarecimentos. Até aí, tudo bem. Isso aconteceu uma vez, recentemente, mas mandou fazer. Aí o Trump quis mandar um pessoal dos Estados Unidos para avaliar as eleições brasileiras, e o
o governo mandou não conceder o visto. Quer dizer, proibiu os americanos de entrarem. Cara, isso é extremamente problemático, porque isso daqui, basicamente, significa algo semelhante ao que a Venezuela fazia. Tá? Tudo bem, eu concordo, tem que ser negociado, mas se não tiver liberdade de outros países virem fiscalizar o que vai acontecer aqui, então qual é a diferença entre nós, a China do Xi Jinping, ou a Rússia do Putin, ou a Venezuela de Maduro? Você está entendendo? Essa que é a questão aqui. Então a gente começa a entrar numa certa radicalização da esquerda do governo de esquerda que o Brasil tem. Tá? E isso é complicado, isso daí, porque isso vai levar isso tende a levar a uma situação de radicalização, porque enquanto a esquerda ela dizia estar à frente da democracia, e eu só estou falando disso porque isso está na capa da The Economist, tá? Porque assim, esse filme é repetido, eu não gosto e não participo dele, tá? Eleições para mim é uma época chata. Quando eu era criança, tinha uma época que os vizinhos gostavam de empinar pipa. Cara, essa era a pior época para mim, porque a criança brinca, tem a época de tudo, a época de futebol, a época de brincar de videogame, e tinha a época da pipa. Eu odiava a época da pipa, nunca gostei de empinar pipa. E aí, então para mim eleição é a mesma coisa. Eu odeio eleição, eu odeio esse sistema republicano brasileiro, tá? Eu acho isso podre, enfim, basicamente. Então, mas eu tô falando disso porque é o que está acontecendo e não tem como evitar. E a gente está nessa fase aqui, né, onde alguma coisa deve ocorrer para levar a um rompimento, tá? E, particularmente falando, veja, o problema político do Brasil é que a gente... Deixa o like, tá, pessoal? Por gentileza. Quem estiver acompanhando já deixa o like. Olha como as coisas estão convergindo para isso, né? O Trump agora já começa a botar os Zelensky nas costas e se voltar contra essa ala aqui. Isso estava desenhado na capa. Até então, o Trump vinha apoiando o Vladimir Putin da Rússia.